Seja muito bem-vindo. Eu sou Berenice Kühners e você está no podcast Chá com Consciência. E o nosso tema hoje é: felicidade é treinável? Essa é uma grande questão. Gente, para eliminar qualquer ansiedade, sim, felicidade é treinável. Só que a gente precisa ampliar a nossa percepção da felicidade, do que seja felicidade, e trazer ela para uma visão maior e um pouco mais realística do que seja felicidade. A felicidade vai depender enormemente da maneira como nós olhamos, da maneira como nós percebemos, da maneira como nós interpretamos as situações, a maneira como nós respondemos a cada uma das situações. Não existe uma única maneira de interpretar uma situação. Uma situação a gente pode olhar sob diferentes perspectivas. E o que acontece é que algumas vezes a gente fixa nossa mente num tipo de interpretação ou de percepção da realidade. E muitas vezes essa maneira onde nós estamos fixados não é a maneira mais favorável para lidar com a situação. Além disso, um dos maiores poderes que nós temos, que nós precisamos tomar consciência e treinar a usá-lo, é o poder da escolha. Nós podemos escolher responder a uma situação de diferentes formas. E isso faz uma diferença na maneira como nós vamos nos sentir e na maneira como nós vamos estar diante da situação, ou mais empoderado ou mais fragilizado. Eu me lembro que uma vez um terapeuta que eu tive há muitos anos, foi o maior terapeuta assim, que me ajudou mais na minha cabeça. Eu estava falando com ele, o nome dele era Dario Oliveira. Dario estava queixando sobre a minha mãe, sobre as questões que eu fiquei. Mas ele falou: Berenice, olha aqui, essa foi a maneira como você interpretou e como você escolheu responder essa situação. Você poderia ter interpretado e escolhido responder de diferentes maneiras. Então, essa foi a sua escolha, essa é a sua responsabilidade nessa situação. E a partir dessa colocação, ele me fez começar a pensar que, na verdade, fazia uma diferença enorme como eu lidava com a vida, a maneira como eu escolhia interpretar e responder a cada situação. Essa, como ele falou, é a sua parte nessa história, é a sua responsabilidade nessa história. Uma coisa que eu penso que a gente tem que ressignificar na nossa mente em relação à felicidade, em relação à vida, o que seja a vida é tudo isso. A vida inclui momentos que vão ser maravilhosos, a vida inclui momentos de desafios, a vida inclui momentos onde a gente vai ser amado, onde a gente vai ser reconhecido, inclui momentos onde a gente vai ser rejeitado, onde a gente vai ser frustrado. Essa é a grande cena da vida que vai se apresentar diante de cada um de nós. Como nós vamos responder a isso vai definir o nosso estado interno. Agora, gente, vamos deixar um pouco a filosofia do lado e vamos pensar objetivamente. Como é que a gente pode treinar felicidade no nosso dia a dia? Todos os pesquisadores que têm pesquisado sobre felicidade têm dito que o grande vilão que nós temos são os nossos pensamentos. A maneira como a gente pensa deflagra emoções. E a maneira como a gente sente deflagra mais pensamentos sobre aquele mesmo tema. Então, se eu penso sobre uma coisa negativamente, isso vai me gerar uma série de emoções e essas emoções vão gerar mais pensamentos. Então, uma prática importantíssima para a gente começar a trabalhar como que eu me relaciono com as situações da vida é observar os pensamentos. Que tipo de pensamento mais habitual eu tenho? Por que nossos pensamentos são importantes? Porque os pensamentos, nossos pensamentos, eles geram emoções que são bioquímicas. Eu vou sentir do meu corpo vai sentir da maneira como eu penso, porque os pensamentos e as emoções caminham juntos. E isso cria meu ambiente interno. A gente fica muito focada nas circunstâncias, no ambiente externo. O que o ambiente externo vai fazer eu sentir? Vai me fazer sentir feliz ou triste ou frustrado ou o quê? Ok, mas isso está comprovado
que influencia apenas 10% na nossa felicidade. O nosso ambiente interno, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente, influencia 40% no nosso nível de felicidade. Então, perceber o que está se passando dentro de mim é fundamental. E o que acontece é que muitas vezes a gente entra na correria da vida, a gente entra num processo automático, onde a gente fica robotizado e todo o nosso foco vai para fora e não para dentro. Então, uma prática importantíssima para treinar a felicidade é começar a perceber como eu estou me sentindo agora. O que está se passando dentro de mim? Que emoção é essa? Que pensamento é esse? Por que essa situação está me fazendo sentir dessa maneira? Geralmente a gente coloca as perguntas para fora. E todo o nosso processo de criar ambiente interno para responder à vida de uma forma mais eficaz envolve a gente voltar as perguntas para dentro. A gente olhar para dentro e voltar a atenção para o nosso interior. E a partir disso, é importante a gente perceber o nosso foco. Qual é o foco que a gente está dando para fora? Para que, muitas vezes, quando a gente não está bem, tudo que a gente observa do lado de fora é absolutamente negativo. Quando do lado de fora está acontecendo milhões e milhões de coisas. Coisas negativas, coisas positivas, coisas estimulantes, coisas frustrantes, tudo está acontecendo. Mas a maneira como a gente foca, quando o nosso ambiente interno não está positivo, é quase que escolher aonde que eu coloco o foco do que está negativo. Então, duas coisas são importantíssimas: os pensamentos e as emoções. E aonde que eu coloco o foco? Aonde eu vou colocar o foco é para onde vai a minha energia. Minha energia vai estar toda canalizada aonde eu coloco minha atenção. Agora, veja bem, se eu coloco minha atenção no negativo, toda a minha energia vai estar no negativo. E com que energia, com que potencial de energia eu vou lidar com a situação que está rolando na vida de uma forma efetiva. Agora, tem um outro truque, digamos assim, para que a gente consiga gerenciar a quantas anda a nossa felicidade. O Dr. Tal Ben-Shahar, que é um dos grandes especialistas em felicidade, em pesquisa de felicidade, ele diz que nós temos 5 elementos que são elementos assim, fundamentais na totalidade da nossa pessoa. A totalidade da nossa pessoa está composta desses 5 elementos. E é uma forma de regulagem, como é que a gente está lidando com a vida, observar a quantas anda cada um desses elementos que constitui a nossa pessoa. Um deles é o nosso aspecto espiritual. Veja, espiritual aqui não tem nada a ver com religião. Espiritual aqui tem a ver com sentido, com propósito, com objetivo de vida. Então, a minha vida está tendo um objetivo significativo para mim? A minha vida tem propósito? Os meus objetivos que eu tenho, que eu quero alcançar, têm um propósito que são de valor para mim? Há quantas eu ando nisso? Isso é um elemento. Outro é o nosso físico. Como que eu estou lidando com o meu corpo? Esse corpo através do qual eu estou na vida, estou interagindo com as diferentes situações, isso a nível da minha alimentação, a nível de exercício, a nível do meu sono, o quanto que eu consigo repousar, o quanto que eu consigo regular o meu gasto de energia e a minha reposição de energia e como que eu restauro essa minha energia gasta. Então, esse é o segundo elemento. O terceiro é intelectual. O quanto que eu estou abrindo a minha cabeça com ideias, o que eu leio, o que eu vejo de filme, o que eu deixo entrar na minha mente que me limita ou que me expande. Então, toda essa parte intelectual, o quanto eu estou colocando, que tipo de foco, que tipo de atenção, que tipo de alimento eu estou dando para o meu intelecto. O outro aspecto é o nosso relacional. Com o que eu estou me relacionando na vida? Com que tipo de pessoas? Com que tipo de ambiente? Com que tipo de energia eu estou me relacionando? E o quinto é o emocional. Que tipo de emoção eu estou produzindo dentro de mim? Que tipo de ambiente eu estou criando
com meus pensamentos e minhas emoções. Então veja bem, algumas vezes a gente prioriza um desses elementos e meio que esquece de outro. De repente prioriza no físico, mas esquece do intelectual, ou esquece do espiritual, e aí isso desregula a nossa totalidade da nossa pessoa. E claro que a gente nunca tem esses 5 elementos totalmente regulados, mas é como que, digamos assim, é um método, chama modelo Spire. É um método através do qual você pode pensar como é que eu estou me organizando para eu lidar com as diferentes situações da vida. Como que cada aspecto da minha pessoa está sendo nutrido, está sendo trabalhado para me auxiliar na maneira como eu respondo a cada situação. Então veja, a gente não tem uma fórmula para lidar com a vida de uma maneira que necessariamente nos levará à felicidade. E também, como a gente já falou, felicidade flutua. Quando a gente pensa que a felicidade é algo que a gente vai alcançar em um determinado momento, e a gente vai se estabelecer ali naquele patamar de felicidade, esquece. Porque isso não é a vida. A gente vai ter momentos felizes, a gente vai ter momentos de insegurança, a gente vai ter momentos de dor, a gente vai ter momentos de perda, a gente vai ter momentos de fracasso, a gente vai ter tudo isso, e isso é que compõe a grande história da nossa vida. Agora, a maneira como a gente vai orquestrando isso, fala do quanto nós estamos realizando a nível de potencialidade feliz do nosso potencial que a gente traz para a nossa vida. Então, outra coisa que eu quero colocar aqui, que eu considero que uma das coisas que mais traz felicidade para a gente é o quanto que a gente coloca na nossa vida o potencial que a gente trouxe na nossa alma. O quanto que a gente está usando disso, o quanto que a gente está praticando disso, o quanto que a gente está oferecendo para o mundo. E não pensa que a gente pensa, não, tem que ter um grande potencial. Nossa, se você cozinha bem, isso é uma coisa maravilhosa, é um potencial que você tem. Você arruma bem uma mesa, se você cuida bem dos seus filhos, enfim, qualquer coisa que você sente que você faz com facilidade, que você faz assim, sem esforço, fluindo, é o seu potencial. Então valoriza isso e coloca na sua vida isso, coloca no mundo isso. Então isso, para mim, é uma grande ferramenta de felicidade. E muitas vezes, momentos que a gente se sente, que a gente não está feliz, que a gente passa momentos de depressão, e todos nós passamos por isso, são geralmente momentos onde a gente está perdido. A gente não tem uma direção, a gente não tem um rumo, a gente não tem um norte. E o que a gente traz dentro da gente, potencial, é um norte. É o que melhor você pode oferecer para a construção da sua própria vida e para o mundo aí, né? Mas tem uma outra dica do Dr. Tal Ben-Shahar, que é uma dica assim, muito simples, gente, mas extremamente eficaz. Ele diz o seguinte: felicidade não deve ser buscada diretamente. E veja que várias vezes a gente faz isso. Meu Deus, eu quero ser feliz. Como é que faz para ser feliz? Está tudo dando errado. A gente fica foco, felicidade. Ele disse que esse é um caminho para não felicidade. Que a felicidade a gente busca de forma indireta. Buscando quais são as coisas que me fazem bem. É escutar música, é fazer exercício, é dar um mergulho na praia, é ler um livro, é estar com meus amigos, é preparar uma comida. Enfim, quais são as coisas que me fazem eu sentir bem? Então ele disse, busque a felicidade de uma forma indireta. O que produz sensação de bem-estar e satisfação em você? Esses são os caminhos para a sua felicidade, para a nossa felicidade. Então, gente, tomar um chazinho da tarde, parar um tempo, respirar com calma, se dar um espaço para refletir sobre você mesmo, para relembrar momentos que você viveu, emoções positivas, relembrar, usar essa memória para trazer de volta emoções positivas, é trabalhar na sua felicidade. Veja bem, às vezes a gente pensa que treinar a felicidade é uma coisa muito complicada, é no simples, é no cotidiano. Então, quando você ouve a sua música, quando você faz um desenho, quando você escreve para um amigo, quando você, faz qualquer coisa, pula corda, dá um mergulho na praia, você está
praticando e treinando felicidade. Eu sou Berenice Kuehners e esse foi mais um episódio do Chá com Consciência. E o nosso tema hoje foi: felicidade é treinável?